Refiro-me, então, ao direito do trabalho que teve origem na Europa, o berço da Revolução Industrial, que hoje migra para toda a comunidade europeia como berço e extensão daquela matéria. Trata-se, evidentemente, do mesmo direito de trabalho que se pratica ou que se originou das colônias desses países europeus, como é o caso do Brasil, como é o caso da Argentina, dos países que sofreram também a colonização europeia. Então seria interessante deixarmos nesse ponto. Trataremos do direito do trabalho ocidental moderno, assim chamado, para que possamos nos limitar a discorrer sobre o tema. Os primeiros conceitos de direito do trabalho surgiram na Europa industrial, emergente no século XVIII e XIX. Os novos processos de produção, introduzidos pela industrialização, bem como a concentração desses meios de produção, criou um novo tipo de relação social. A principal mudança foi a substituição das ferramentas utilizadas pelos artesãos pelas máquinas industriais. Certamente essa modificação determinou um novo rumo para a humanidade. O aumento e a melhoria de produção através das máquinas industriais permitiram a concentração dos próprios meios de produção na mão de poucas pessoas. Consequência disso foi a venda de mão de obra dos antigos artesãos para os que detinham o meio de produção por valores insignificantes, ante a generosa oferta de trabalho superior à demanda. Concentrar na mão de poucos os meios de produção industriais, com a impossibilidade dos artesãos darem continuidade em sua atividade, a venda e alocação de mão de obra para esse fim da industrialização da Europa nos séculos XVIII e XIX, fizeram com que essa venda da mão de obra fosse feita por preços insignificantes. A mão de obra barata era explorada de toda a forma possível pelos detentores dos meios de produção, impondo jornadas de trabalho exageradas e condições de trabalho profundamente insalubres pela ausência de higiene e segurança. O elevado contingente de trabalhadores nos centros urbanos era o decorrente de duas situações básicas: a concentração das terras nas mãos dos detentores do poder econômico, destruindo a possibilidade de manutenção do pequeno agricultor no campo, e a própria procura de oportunidades de trabalho ante a instalação das fábricas e meios de produção. A instalação do processo industrial trouxe a revolução industrial, mas trouxe também a revolução do campo, quando os detentores do poder econômico tomaram para si os pequenos lotes de terra com grandes extensões, fazendo com que os pequenos agricultores tomassem a cidade, por primeiro pela ausência da terra e em segundo lugar pela própria aparência de emprego ou aparição de empregos de tentativa de trabalho decorrentes dessas novas indústrias. A consequência natural disso foi o baixo nível de vida das populações urbanas, em padrões inaceitáveis até mesmo para aquela época. De um lado, tínhamos toda a riqueza na mão de muito poucos. Do outro lado, tínhamos a miséria na mão da grande maioria. Surgiram os primeiros conflitos no sentido ricos e pobres na esfera industrial. Naturalmente, pela insatisfação dos baixíssimos níveis de vida e da ganância e enriquecimento a qualquer preço que pairava na época. A forma de amenizar esses conflitos veio norteada pelo princípio da igualdade, soterrando o princípio da liberdade invocado pelos detentores de meios de produção. O pensamento social tentou alijar o invocado princípio da liberdade, onde os detentores de poder, do poderio econômico, dos meios de produção,
se utilizava para firmarem um novo tipo de relação social, passando a se substituir esse princípio de pensamento pelo princípio da igualdade entre os seres humanos. Surgiu então o princípio protetor do insuficiente, ou chamado na doutrina do paradoxo da igualdade. Ante a notória desigualdade entre os empregados e empregadores, pela insuficiência econômica do empregado e a superioridade do empregador, criam-se mecanismos legais de equilíbrio na tentativa de se aproximar dos mesmos. Esse é o paradoxo da igualdade. Para a aproximação das pessoas, para que o tratamento seja igual, é preciso tratar de forma diferente os desiguais. O tratamento idêntico aos desiguais só amplia a desigualdade. Esse paradoxo, então, tenta equilibrar as partes, tratando-as de forma desigual. O direito do trabalho, na sua evolução europeia, passou a se caracterizar como um sistema regulamentado, diferente do anglo-saxão, que não foi regulamentado, fala da Europa continental. Passou a existir um elenco extraordinário de normas legais que criaram e sistematizaram direitos e que regularam as relações entre empregados e empregadores, entre organizações sindicais, profissionais e econômicas e entre todas essas pessoas do Estado. As normas descritas nas legislações passaram a compreender os direitos mínimos dos trabalhadores. Surge a possibilidade de ampliação dessas normas que visam, por princípio, a melhoria da vida do trabalhador. O princípio da proteção do insuficiente se norteia pela melhoria da vida do trabalhador. Toda legislação criada na Europa e toda legislação criada no mundo moderno ocidental, que nós já localizamos, visa especificamente a melhoria da vida do trabalhador. Agregados a essa legislação, cujo princípio é a melhoria da vida do trabalhador, surgem as negociações coletivas, que abrem a possibilidade de criação de novos direitos. Temos a legislação mínima estabelecida pelo Estado, promovendo a melhoria do trabalhador, parte então para o empenho dos órgãos de representação, principalmente dos trabalhadores, da conquista de outros direitos negociados, já que, no sentido mais amplo, os poderes, os direitos do trabalho foram aceitos e transpassados para a legislação com consequência da atividade da época, atividade legislativa. Porém, essas ampliações sempre decorrem do mínimo garantido nas legislações. Essas ampliações de direitos decorrentes de negociação coletiva devem, necessariamente, partir do mínimo garantido na legislação, aumentando assim o leque de direitos dos trabalhadores. Mas a característica principal do direito de trabalho são os direitos decorrentes, como já se falou, do princípio da proteção do trabalhador. Se pudermos analisar a evolução do direito do trabalho, vamos ver que durante o século XIX, o direito do trabalho se aperfeiçoou, consolidando-se de forma definitiva através do Tratado de Versalhes, no final da Primeira Guerra Mundial. Com o término da Segunda Guerra Mundial, a Europa manteve um ritmo de desenvolvimento econômico extraordinário. Por aproximadamente 30 anos, na década de 50, 60, 40, 50, 60, o desenvolvimento da Europa foi extraordinário. A evolução da Europa deu um novo fôlego às relações de trabalho pela expansão do comércio internacional. Essa tranquilidade econômica, nesses 30 anos, permitiu o desenvolvimento de salários elevados e de criação de novos direitos sociais, como previdência, seguridade, saúde, etc.
Assim, foram surgindo novas regulamentações de ordem pública e de conquistas sindicais negociadas, dentro de um ambiente de franco desenvolvimento econômico. É preciso, para que a gente analise a flexibilização do meio de trabalho como tema, se tenha em mente que, nesses 30 anos que se seguiram a Segunda Guerra Mundial, a Europa passava por um momento de plenitude econômica, de crescimento, de reconstrução, o que permitiu um grande desenvolvimento social em decorrência do grande desenvolvimento econômico. Se solidificaram relações, se solidificaram empregos e os direitos conquistados no decorrer desse período deram aos trabalhadores a sólida garantia da sua vida sem grandes variações. Os direitos foram estabelecidos, as garantias foram dadas, não só a nível de salário, mas a nível de garantia de jornada de trabalho, seguridade social, saúde, tudo isso aplicado na relação de trabalho diante daquela sólida economia europeia de expansão no mercado internacional. Mas veio a década de 70. Com ela vieram duas crises do petróleo e terminou o progresso e o avanço social. O mercado internacional, antes então dominado pelas grandes potências econômicas, passou a sofrer concorrência dos países orientais, como os tigres asiáticos e o Japão. Surgiram também avanços tecnológicos que modificaram a relação de trabalho, com a dispensa de mão de obra especializada e a modificação na relação de produção. De repente, toda aquela estrutura tranquila que mantinha a Europa num nível invejável de paz social, quando as questões sociais eram resolvidas com o crescimento econômico, surge uma nova situação mundial e isso faz com que se modifique o panorama internacional. O comércio internacional sofre a violenta intervenção do Japão, que também se reconstruiu com uma entrega no mercado de bens, de produtos, de alta tecnologia, por um preço muito acessível. Surge com isso os avanços tecnológicos, as possibilidades de modificação do sistema de produção. E fica evidente a automação de linhas de produção de uma forma mais significativa, decorrente dessa introdução. Saturado do comércio internacional, pela inclusão do Japão e dos tigres asiáticos, somado à crise do petróleo, que fez a energia passar a ser um bem de altíssimo custo, os vários setores da economia europeia passaram por profundas dificuldades. A mão de obra passou a ser ociosa e passa a surgir o desempenho numa escala incômoda. Os produtos apresentados no mercado internacional ainda eram de melhor qualidade? Surgem duas preocupações. A primeira delas é evidente, que é a que diz